A incrível história do empresário que virou Messias. Um Jesus como você nunca viu. O ambiente é o século I, na Palestina, Oriente Médio, sob domínio severo e impiedoso do Império Romano. Jesus ben Yosef, também conhecido como Jesus de Nazaré, é o protagonista da nossa história e sua mensagem revolucionária, que vai mudar a sua vida e a de milhões de outras pessoas em todo o mundo. Seu pai, José, era um nobre descendente direto do rei Davi. José era um artesão construtor, um tecton. Projetava e construía navios, casas, palácios, monumentos, aquedutos e muralhas. Proprietário de oficinas, com muitos empregados. Um homem de negócios bem-sucedido. Em tempos de guerra, os tectões eram poupados da morte e levados cativos com os príncipes, devido à grande importância do ofício. Pouco se sabe sobre sua mãe, mas é amplamente aceito que Maria também era da linhagem de Davi. José ensinava ao menino seu ofício, como aprendeu de seu pai e este do pai dele, preparando-o para sucedê-lo nos negócios da família. Desde criança, Jesus apresenta um intelecto diferenciado, além de seu tempo. Todos se admiravam com a sua precoce inteligência e sabedoria. Mas o que Jesus gostava é de estar no templo, entre os rabinos, especialistas na lei, ouvindo-os, fazendo-lhes perguntas e interpretando as Escrituras. Seu principal interesse era sobre o Messias, o Salvador que iria libertar seu povo. Acreditava que esse era o negócio de seu pai. Sua mente fervilhava de imaginação e curiosidade. Jesus crescia tanto em estatura como em sabedoria, achando graça aos olhos de todos. Jesus viveu sua juventude onde várias culturas se misturavam e coexistiam. Conviveu com mestres religiosos, filósofos, líderes espirituais e ativistas revolucionários. Ele absorveu suas ideias e práticas, as adaptando e reinterpretando. Aos 25 anos, Jesus era um homem formado, forte e robusto. Jesus era um profissional muito requisitado. Suas construções, feitas com amor e perfeição, eram apreciadas por sua beleza e durabilidade. As casas esculpidas com motivos florais e os portais com intrincados entalhes eram cobiçados pelas classes mais altas da sociedade. Jesus era mais do que um empresário bem-sucedido. Em seu coração, ardia a chama em querer mudar o mundo. João Batista, um velho rabino, voltava de longa viagem pelo Oriente Médio. Havia reunido as mais importantes leis universais. Essas leis, ocultas há milênios, agora deveriam ser reveladas ao mundo como o livro da vida. Obedecê-las resulta em felicidade, paz, saúde e prosperidade para todos. João Batista buscava alguém de seu povo que liderasse um movimento revolucionário que iria construir um mundo melhor. Buscando informações, reconheceu em Jesus o tecton com as qualidades necessárias. Convencido ser esse o negócio do seu pai, que buscava desde criança, Jesus aceita o chamado, e promete ao ancião obedecer em tudo. João Batista passa, então, a detalhar seu plano, a abordagem pedagógica, a organização do ministério, escolha dos discípulos e como receberia apoio material e financeiro. Orientou Jesus para que fosse ao deserto por 40 dias para meditar e assimilar cada uma das leis universais. Depois, destruir os pergaminhos, para que não caíssem em mãos erradas. Descreve também a severa oposição que enfrentaria das autoridades do templo. Seria humilhado e preso. Jesus ouve as orientações e recomendações do ancião, e promete executá-las. O vidente só não previu o terrível desfecho dessa perigosa empreitada. Com a morte de seu pai José, e não podendo mais continuar à frente dos seus negócios, Jesus encarrega seu melhor empregado, Abner, sua administração e a manutenção da sua casa. Confia a uma tia o cuidado de sua mãe. No dia seguinte, bem cedo, Jesus enche uma bolsa transversal de corpo com mantimentos e algum dinheiro e parte rumo ao futuro desconhecido.
Encontrando com João Batista, se afastam da cidade, até alcançar o rio Jordão, onde foi batizado e ordenado mestre do livro da vida. Jesus ministrava nas sinagogas, à beira do mar, em montes, pelos caminhos por onde andava. Recrutou seus primeiros discípulos, que começaram a viajar com ele. Vencendo a timidez inicial, se sentia mais seguro e confiante a cada dia. Utilizava a linguagem e a cultura do seu tempo, símbolos, imagens, metáforas, alegorias, parábolas e histórias breves. Usou também do misticismo religioso como ponto de contato: Deus, Satanás, reino, céu, milagre, pecado, juízo final. Iniciava suas lições com o que era comum a todos: pescaria, ovelhas, sementes, tesouros, pérolas, fermento. Incluía um questionamento, uma advertência e um apelo à ação. Ao final, realizava uma cura ou um ato de misericórdia. Também ensinava em particular. Certo dia, junto ao poço de Jacó, pregou para uma samaritana, um povo rejeitado pelos judeus. Começou o ensino falando de água. Conhecendo os segredos dos corações, revela o problema das pessoas. Ele pregou aos samaritanos o reino dos céus, curando doenças e enfermidades. Muitos acreditaram nele. Passados 2 dias em Samaria, pregando o reino dos céus e curando as pessoas, Jesus se dirigiu com seus discípulos para Jerusalém. Jesus era conhecido em Jerusalém como um homem de negócios, não um profeta, muito menos o Messias. Não queriam ouvi-lo e não realizou curas. Então, foi para Galiléia, onde foi recebido com grande alegria, porque ouviram todas as coisas que ele tinha feito em Samaria. Jesus ensinava as boas novas do reino dos céus, as leis universais. O que chamavam de milagres, era a materialização da lei da fé. Ensinou também a lei da semeadura, a lei do sucesso, a lei do reconhecimento, a lei da felicidade, a lei do retorno, e muitas outras leis. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque falava com autoridade. Por onde Jesus passava, curava os enfermos e consolava os aflitos. Sua fama chegou aos principais sacerdotes e escribas do templo, que procuravam uma forma de matar Jesus. Jesus transmite os valores do cidadão do reino dos céus, a lei da felicidade. Felizes os que controlam o temperamento, os humildes, os sensíveis, os mansos, os de bons pensamentos, os justos, os misericordiosos, os íntegros, os pacíficos, e os que não revidam a injusta agressão. Porque deles é o reino dos céus. Ensina que cada um é um céu. Afirma, com todas as letras, que a felicidade não é um fator externo, mas interno, uma atitude mental, interior. Que o céu não é algo futuro, depois da morte, mas uma realidade que está ao alcance de todos, aqui e agora. O povo ficava maravilhado com suas palavras e as entendia. Jesus termina sua missão. Agora enfrentaria a inveja e a perseguição brutal dos principais sacerdotes do templo. Traído por um de seus discípulos, Jesus foi preso e levado ao sumo sacerdote Caifás, que, enfurecido, o humilhou de todas as formas. Depois o entregou ao governador Pilatos. Pilatos era um administrador fraco, incompetente e antissemita, isto é, odiava os judeus. Jesus foi interrogado e a tudo responde com sabedoria e respeito. Sabendo que os líderes judeus tinham inveja dele, resolveu açoitar e soltar Jesus. Mas os sacerdotes e os líderes judeus insistiam em acusar Jesus de agitador e falso profeta. Então, Pilatos o encaminhou ao rei Herodes. Herodes, descendente de Esaú, era capacho de Roma e traidor dos judeus. Um homem vil, corrupto e cruel. Querendo, a todo custo, saber a origem de sua sabedoria e poder, o torturava e ameaçava de morte. Jesus ficou em silêncio. Não tendo autoridade de Roma para matar Jesus, o encaminhou de volta a Pilatos. Não achando crime nele, Pilatos tentou soltar Jesus, mas os sacerdotes o ameaçaram de traição a Roma, e insistiam que fosse crucificado. E o clamor deles prevaleceu.
Pilatos, vendo que não conseguiria nada, e que o povo estava começando a se revoltar, mandou trazer água, lavou as mãos diante da multidão e o entregou para ser crucificado. De forma sádica, foi humilhado e açoitado violentamente pelos soldados, o que lhe causou hematomas, cortes e lacerações profundas. Terminada toda aquela tortura, Jesus foi arrastado pelas ruas empoeiradas de Jerusalém, carregando uma pesada cruz de madeira. No alto da colina chamada Gólgota, sob um sol escaldante, Jesus foi pregado na cruz. A cruz foi fincada no chão com solavancos cruéis. Jesus passava por um misto de sufocamento, perda de sangue, desidratação e falência de diversos órgãos. Os soldados o deixaram seminu, o xingavam e zombavam dele. Suas vestes tinham um alto valor financeiro. Foram repartidas, e sua túnica, sorteada entre eles. Uma prova de que Jesus não era pobre, e gostava de se vestir bem. Em seus últimos momentos, Jesus lhes transmitiu a lei da aparência e a lei do perdão. Não sabiam que estavam matando o Tecton enviado pelo Pai. Que Jesus era o livro da vida, o construtor de um mundo melhor. Sozinho, mutilado e sob um calor insuportável, Jesus morreu. A obra do Pai estava concluída. Todas as leis, muitas não relatadas aqui, foram ensinadas em sua vida, ministério e morte. José de Arimateia, um homem rico, membro do Sinédrio e seguidor de Jesus, pediu seu corpo a Pilatos, e tirando-o da cruz, envolveu-o num lençol de linho e o depositou em um túmulo, onde ninguém havia sido sepultado. Até em sua morte, Jesus foi honrado como um homem nobre e de valor. Jesus continua inspirando multidões de pessoas até os dias de hoje. E continuará amanhã, ano que vem, sempre. Jesus de Nazaré será conhecido como o Grande Tecton, o mestre construtor de um mundo melhor. Para muitos Jesus é um sábio, para outros um mito, e ainda outros um Deus. Mas o que ele disse de si, nunca será apagado: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Essa é a incrível história de Jesus de Nazaré, o empresário que virou Messias. Passado o sábado de Páscoa, no domingo bem cedo, a mãe de Jesus e outras mulheres foram até o túmulo onde Jesus tinha sido colocado, mas a pedra que fechava o túmulo havia sido removida. Então, uma delas gritou: "Ele não está aqui! O túmulo está vazio!" Ah, mas isso é outra história.